volta para a continuidade da nossa aula de ciências e você já respondeu aí as suas atividades da página 140, então agora nós vamos dar continuidade. Nós vamos conhecer agora a rosa dos ventos. É claro que nós já conhecemos lá na nossa sala de aula, mas agora a gente vai estar aí revisando e aumentando os nossos conhecimentos. Tá de olho aí? Tá vendo a nossa rosa dos ventos? Muito bem. A rosa dos ventos, ela traz pra gente também os pontos colaterais. Nós temos os pontos cardeais e temos também os pontos colaterais. Os pontos colaterais, eles são aqueles que eles não estão nem no leste, nem no oeste, nem no norte, nem no sul. Porque, gente, você já observou que as coisas não ficam exatamente só nesses 4 pontos. Os locais que nós precisamos ir, as construções que nós vamos realizar, as estradas que nós vamos andar, elas não ficam só nessas 4 direções. Então, e se não for tão para a direita e nem tão para frente? Que direção vai ser? Muito bem, entre uma e outra existe aí uma junção das 2 direções que seria bem no meio, na direção bem do meio, como você vê na Rosa dos Ventos. Então, na Rosa dos Ventos, a gente tem aí uma junção, um casamento entre 2 direções. Então, se não é nem tão norte, nem tão leste, é mais ou menos na direção do meio dos pontos cardeais norte e leste, então surge o quê? Nordeste. Se não tá nem no leste, nem no sul, é mais ou menos ali no meio, é entre norte e, entre leste e sul, o que nasce da junção de leste com sul? Sudeste. Se não está nem para oeste, nem para sul, mas ali no meio, entre essas 2 direções dos pontos cardeais, o que eu tenho? Muito bem, sudoeste. Se não está nem para norte, nem para oeste, o que eu vou ter? E isso você acertou. Noroeste, acompanha aí no livro que você acerta tudo. A Rosa dos Ventos, por isso que eu tô hoje de colete salva-vidas, pessoal. Porque a Rosa dos Ventos, ela foi criada para demarcar as direções das 8 principais correntes marítimas que influenciavam as navegações pelo mar Mediterrâneo. Já que no passado, essas embarcações eram movidas basicamente pela força do vento. O termo rosa se originou do fato de que o cruzamento desses pontos cardeais e colaterais produzia um desenho semelhante a uma flor parecida com a rosa, né? Um desenho semelhante à rosa. Muito bem, você viu a importância desses pontos colaterais? Porque no mar Mediterrâneo haviam 8 correntes e os barcos não eram movidos a motor. Você sabe que bem lá no passado nem motor do barco tinha, né? Então ele era movido ao quê? Aos ventos e a remo. E para remar, você precisava saber a direção que você tinha que remar, porque, queridos, ninguém consegue remar contra a correnteza e muito menos contra o vento. Então, para poder otimizar o uso desses recursos naturais e conseguir fazer as viagens, foi identificadas essas 8 direções e elas realmente coincidiram aí com o cruzamento dos pontos cardeais. Muito legal, né? Então, com base nessas informações, você vai fazer as atividades da página 141 e 142, relacionado aos pontos cardeais e os pontos colaterais. E agora eu vou te passar uma atividade muito especial, que eu queria muito fazer junto com você, só que a gente não vai conseguir fazer junto, porque estamos isolados. Eu me lembro ainda de uma aluna que eu tive que cantava assim, isolada. Não, era um aluno, agora que eu lembrei mesmo. Beijo pra você, viu, Esdras? Acho que você não vai ver minha aula, mas beijo pra você. Esdras às vezes falava isolado, isolado. Pois é, nós estamos todos isolados. E por isso você vai fazer aí na sua casa. É o gnomon. Esse gnomon, ele é um mecanismo para que você possa identificar tanto os pontos cardeais, quanto também demarcar a passagem do tempo. É um instrumento muito antigo, ele foi desenvolvido há mais de 3.500 anos pelo ser humano e até hoje, se você utilizá-lo, você vai observar a eficácia dele. Então, para esta experiência que você vai realizar, então essa semana você vai ter a experiência do Gnomon e o trabalho do GPS para fazer, os dois têm valores avaliativos, tá bom? Então você vai precisar para essa experiência, tô colocando aí para você dar uma olhadinha, uma haste de madeira, tá na página 143, de 20 centímetros,
Tem que ser de 20 centímetros, então pede o papai e a mamãe para te ajudar. Essa haste de madeira pode ser até mesmo um palito, alguma coisa assim mais comprida que você consiga ajustar e que ele tenha esses 20 centímetros. Você vai precisar de um lápis e um papel para fazer as suas anotações e também de uma régua. Como que você vai fazer? Vamos lá? Olha aí a figura 1. Você vai escolher um local onde haja forte incidência da luz solar durante todo o dia. E você vai fixar essa haste de madeira no chão verticalmente. Ela não pode estar inclinada nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Ela precisa estar completamente em pé, vertical ao solo, ou seja, com um ângulo de 90 graus. Ela precisa estar de pé para que a sua experiência seja bem sucedida. E você precisa se certificar que o local onde você vai fazer essa experiência pega sol o dia todo, tá bom? Então pede ajuda do papai e da mamãe para realizar. Por volta das... Número 2, agora você vai ver aí o número 2 e o número 3, a orientação. Olha a figurinha aí no quadro. Por volta das 10 da manhã, você vai observar a sombra projetada pela haste e vai fazer um X na extremidade da sombra e um risco na projeção dela. Igual tá aí na figura, você vai riscar até onde ela foi e fazer um X na pontinha da sombra. Às 2 da tarde, você vai fazer a mesma coisa. E olha que bacana aí na figura 5, o que vai acontecer? Você vai observar às 2 da tarde, quando você fizer o traço e o X, você vai observar que vai formar uma espécie de um V no chão. E você vai fazer o quê? Você vai usar a sua régua e você vai ligar os 2 pontos X que você havia marcado de manhã e esse à tarde, às 2 da tarde. Depois que você marcar, você vai traçar uma linha saindo da haste, ela tem que ser bem retinha, tá? Saindo da haste e encontrando essa reta que você traçou entre os 2 pontos X. Aí na página 144 a gente vai ver a finalização da nossa experiência. Então essa reta que você marcou bem no centro entre esses 2 X vai indicar pra gente quais pontos cardeais. Essa reta vai ser a indicação do norte e do sul. Então, à esquerda da vareta, à esquerda da sua haste, você vai ter o norte. E ao sul da sua haste, desculpa, gente, à direita da sua haste você vai ter o norte, à esquerda você vai ter o sul. Aí, à frente e atrás, né? E os 2 X vão indicar para você. O X das 2 da tarde é o leste e o X das 10 da manhã é o oeste, tá certo? Então, você vai precisar muito de observação para realizar essa experiência. Então, escolhe um dia que você vai poder fazer essa observação. E aí, você vai responder as atividades. Você vai marcar na tabela a medida da sombra em outros horários da manhã e da tarde. Então, você vai escolher os horários. Você pode escolher 7, 9, meio-dia, 15 horas e 17 horas, que são diferentes horários que a gente já observou. E você vai anotar aqui a medida da sombra. Você vai precisar medir com a régua, tá certo? Número 2, o tamanho da sombra do gnomo variou durante o dia? Por quê? Sim, você vai ter que responder se ela variou e por que você acha que ela variou, tá bom? Número 3, para qual lado do gnomo a sombra projetada no período da manhã? E à tarde? Por que isso acontece? Então, você vai responder essas 3 perguntas e me mandar, essas daqui você vai me mandar a foto, combinado? E, muito bem, por hoje é só. Realizem as suas atividades com capricho. Beijo!